Senado. Aí os senadores da base aliada, eles já estão buscando um jeito de modificar o texto do arcabouço, que é a nova regra para o controle dos gastos, né, das contas públicas. Mas eles querem mudar sem que a nova medida tenha que voltar para uma segunda rodada na Câmara. Tem 3 modificações no texto que vão ser analisadas. A primeira é a retirada das despesas do Fundeb do limite de gastos da nova regra, a mudança no Fundo Constitucional do Distrito Federal e a redação do artigo 15, que abriu brecha para o governo ampliar os gastos já em 2024 para além da regra, o que está sendo tratado como uma espécie de transição por esses parlamentares. Além da pressa, Bruno Musa, os senadores da base do governo Lula dizem que eles querem evitar dar munição para que a cúpula da Câmara pressione Lula por emendas e cargos, usando como exemplo o que ocorreu na votação da MP da reestruturação da esplanada dos ministérios. E aí? O que é isso? O que vai afetar do pouco que a gente já sabia desse marco fiscal com essa mexida do Fundeb, Distrito Federal e esse artigo 15? Bom, vamos lá, a gente já falou bastante do arcabouço aqui outras vezes, em que basicamente ele atrelou os gastos do governo ao aumento da receita. Se o governo receita mais, ele pode gastar mais. Como ele receita mais, aumentando impostos. Então isso está muito claro e já está acontecendo, como também não deveria ser surpresa para ninguém. Quem se surpreende com isso realmente tem talvez algum problema cognitivo. Mas vamos lá. Você poderia, ou nós poderíamos, ou qualquer um aqui, eu achava legal, eu achava bom o teto de gastos, como economista eu apoiava, mas independente se um apoia ou não, ele tinha regras claras. Você, no ano seguinte, não pode gastar mais do que você gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. Ponto. O novo arcabouço, esse arcabouço está sendo aprovado, ele é extremamente complicado. São regras, como você falou. Muda daqui. Será que aqui cabe uma dupla, tripla, tetra, penta interpretação? Sabe-se lá quantas? E sim, dá. Então, a gente vai voltar aqui no Brasil até o passado incerto. Ou seja, você abre mais brechas de insegurança jurídica, você abre mais brechas de inseguranças econômicas, e isso sim traduz em alta de juros por mais tempo, em moeda que pode vir a se desvalorizar. Portanto, como o Pavinato falou aqui, o que a gente sempre paga na economia é um processo inflacionário no médio e longo prazo. No curto prazo tudo parece maravilhoso. Então, quanto mais difícil as regras, mais fácil de você corromper, mais fácil de você colocar burocracias e achar meinhos para você escapar. É uma realidade brasileira. Então, esse artigo 15, em que ele aumenta os gastos de 2024 além do teto, ele realmente abre interpretação para você descobrir, porque basicamente ele é o seguinte, para não transformar isso aqui em algo complexo. Ele abre uma janela para que os gastos de 2024 sejam baseados numa estimativa da receita de 2023, porque a estimativa, como o nome diz, estão estimando, ela ainda não aconteceu. Só que você já tem que travar o orçamento do ano seguinte. Então, estimando uma receita, ele estima quanto ele vai gastar. Aí depois se chega no resultado, não acontece e continua o gasto. Exatamente, claro. Você já viu retroceder gastos? Você já viu eles acharem um jeitinho de achar para retroceder? Não vai. A gente vai pagar essa conta e matematicamente o endividamento brasileiro frente ao PIB continuará crescendo. Isso é uma matemática. Como eu brinquei aqui, já passo a voz. Vocês podem gostar da minha malha preta ou branca, da minha malha preta sim ou não. 2 mais 2 é 4 para todo mundo. E o arcabouço fiscal faz matematicamente a dívida brasileira continuar crescendo frente ao PIB. Você não sabia, os livros de economia estão superados. Pois é, eu fiquei sabendo quando o presidente me falou isso. O presidente já falou, Aprendi bastante isso. E aí, será que o Senado consegue fazer alteração e não voltar para a Câmara? Pode um negócio desse? Bom, tecnicamente vai ter que voltar, né? Qualquer alteração do Senado precisa do aval também do Congresso, né? Em tese. Enfim, pode ser por consenso entre os partidos, né, que torna a aprovação mais rápida, só que nada impede também da Câmara abrir para discussão, né? O que vai emperrar a aprovação a médio e longo prazo também, né? E o Lira pode usar isso também como instrumento, né? A gente não pode esquecer disso. Tudo precisa passar nas mãos do Lira e o Lira pode fazer uma moeda de troca, o famoso toma lá da cá. Bom, vamos discutir então novamente, desde que se abram novos ministérios ou novos cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão. Então isso vai dificultando a vida do Lula cada vez mais, né?
E essa semana acho que ficou muito clara a ideia de que o Lula é refém do Lira, né, literalmente. Quando ele aprovou a reforma ministerial, ele teve que ceder 1,7 bilhão de reais, né, para uma série de parlamentares do chamado Centrão. Caso contrário, teria sido mais um fracasso de Lula, né? Então isso já é uma demonstração do que serão os próximos 3 anos e meio, né? O Lula terá que negociar muito. O Padilha não tem se mostrado muito eficiente, né, nessa negociação junto com a Câmara e com o Senado. E acho que o grande ponto vai ser essa discussão do Zanin, né? Porque, claro, a aprovação se dá pelo Senado, mas ainda assim pode ser que a opinião pública tenha uma grande retaliação ao governo, né, por indicar alguém que tenha advogado pelo próprio presidente, o que é muito complicado, mas eu diria que o Zanin pode ser um divisor de águas, né, em termos de um distanciamento, não só do Senado, mas também da Câmara, gradualmente, em relação ao governo Lula. Muito bem. Carol, olha, a gente sabe que essa regra, ela se baseia em arrecadar mais. Isso. Ninguém quer produzir mais. Quer arrecadar. É arrecado do quê? Imposto. Né? É arrecado imposto. Bom, se a gente já está vendo essa movimentação, pode ser que a gente tenha aí uma CPMF-D, né, digital, tudo que você faz, né, você deu um clique e já está tributado. A gente está vendo as questões das compras da China, né, e quem compra na China não é a pessoa mais rica. E a gente viu que o aumento do PIB se deu pelo agronegócio. Você vê a puxada de 21,6%, e depois que teve de positivo, só o gasto do governo 0,3% e o consumo da família 0,2%. O resto é tudo negativo. Então aqui a gente já está vendo, gasto do governo não se tributa, né? Então a gente está aqui, o 0,3% você esquece. O 0,2% vão tributar o máximo que puderem. E está vindo numa queda. E o agro? Porque vai vir a reforma tributária. Você acha que esse jeitinho que o Senado está tentando colocar, ele vai afetar tributariamente o agro, e afetando tributariamente o agro, tudo vai se romper? Olha, você sabe que tem muita divergência nesse assunto. A maioria das pessoas diz que sim, que vai vir pesado aonde está dando dinheiro, né? Eles vão tirar da onde está saindo. Mas também tem muitos economistas de renome aí falando que no médio e longo prazos vai ser uma desoneração boa para todos. Então a gente vai ter que esperar para ver que artimanha que eles vão fazer aí. Mas um ponto que me preocupa muito nessas mudanças aí que eles querem fazer ao calar da noite no arcabouço é o perfil do governo progressista, que desde o começo eles queriam, olha, vamos ter uma limitação de gasto, sim, como vocês, liberais, querem, mas vamos tirar esse gasto que é muito nobre, esse outro gasto que é muito nobre. Imagina você em casa, você tem 100 para gastar, mas fala, não, vamos tirar a escola dos nossos filhos, que é nobre, não vamos colocar na conta a escola dos nossos filhos, remédio para os nossos filhos também vamos tirar. Depois sua conta vira 300, mas é nobre. Não, pessoal, gasto é gasto, por mais nobre que seja. E eles estão querendo tirar um monte de coisa aí de novo. Vamos ver se vão aprovar ou não. E vamos ver se isso vai afetar também depois a reforma tributária que vai vir e se ela vai vir para afetar o nosso PIB. Porque se começar a taxar a exportação, taxar o agronegócio, pessoal, vocês podem ver que é justamente o que o professor falou. O governo não se sustenta.